E diagnóstico diferencial, você sabe o que é isso? Hoje nós vamos conversar aqui com o Dr. Paulo Liberalesso, que vai nos explicar sobre como é que é esse processo de diagnóstico diferencial. Vamos entender também sobre autismo, sobre várias questões. Então, você já vá compartilhando essa live. Vou chamando aqui o Dr. Paulo para todo mundo. Manda aí para o seu contato. Cada um tem que mandar pelo menos para 5 pessoas, porque o conteúdo hoje vai ser, 10. Então, o doutor já deve estar entrando, doutor Paulo. Deixa eu ver aqui, ele fez a solicitação. Vamos lá, fez a solicitação, deve estar se organizando para entrar. Então, qual é a questão, né? Uma das grandes dificuldades é entender o que não é o autismo, o que parece autismo e não é autismo. Então, nós temos que entender essas questões. Deixa eu ver se ele está tendo alguma dificuldade aqui, se está tudo ok. Não mandou mensagem, então deve estar tudo ok. Nós temos que entender justamente o que não é autismo. Então, o doutor ele vai trazer várias comorbidades, vários transtornos. Ó, aí, ó, tá ao contrário, Paulo. É um processo. Só um Sim, pouquinho aqui, porque já aconteceu isso uma outra vez, a câmera sim, está invertida. Eu vou sair e vou entrar de novo. tá, tá certo, então. Então, deixa eu fazer a solicitação, assim que ele está aí. Acontece, gente, acontece. São os problemas técnicos. E aí, eu queria já pedir uma coisa para vocês. Vai ficar gravado, mas para que alcance o maior número de pessoas essa live, vocês têm que nos ajudar. Então, o que você vai fazer? Você vai compartilhar essa live para pelo menos 5 contatos seus, porque as pessoas têm que aprender, gente. A gente tem que divulgar. Isso daqui é amor em forma de informação. No momento que você está divulgando, repassando isso daqui, a gente está fazendo essa corrente do bem, né? Então já vá compartilhando essa live. Olá, olá, Bom, olá. Dani, bem, Vamos lá. Ah, tudo bem? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? meu áudio tá bom para você? Ele ainda não, Perfeito. Tá tá? perfeito. Ah, o vídeo Tá também tá ótimo. bom? Também tá bom, tá ótimo. Eu não sei por que tá acontecendo isso, mas já aconteceu uma vez. A minha câmera entra invertida e daí eu tenho que sair e entrar de novo, daí entra certo. Hum. E você já fez essa. Você já tentou mudar durante a live? Que às vezes. Ah, depois a gente faz, Pois é, depois a gente mas você tenta. sabe que não aparece aquele botãozinho de inverter, menina. O único jeito que eu tenho é sair e entrar de novo. Coisas do Instagram, né, gente? O Não Instagram, ele importa que deu certo. testa a nossa paciência. Então, gente, nós vamos ter uma conversa aqui sobre diagnóstico diferencial de autismo. E primeira coisa que a gente tem que entender, né, o que é o tal do diagnóstico diferencial, né? Ô Que Dani, ninguém deixa eu te fala. falar uma coisa. Eu vou Conte. deixar, linda, eu vou deixar aqui na minha tela do computador aberto o DSM, né, o digital, lógico, para que a gente possa, às vezes, se socorrer de algum aspecto importante, porque daí eu acho que a live vai ficar mais rica. A ideia, na verdade, é trazer conhecimento, né? Então eu deixei aberto aqui na minha tela o DSM-5, e daí então eu acho que de vez em quando a gente pega algum dado daqui para poder ser mais preciso, né? Bom, diagnóstico diferencial, então, quando a gente começou a pensar sobre essa live, né, diagnóstico diferencial é um dos maiores desafios que a gente tem na medicina, é diagnóstico diferencial. E quando a gente fala da neuropsiquiatria, aí então, particularmente, isso é um assunto muito difícil. O que é diagnóstico diferencial? Existem sinais e sintomas que são encontrados em uma série de doenças, né? Eu acho que o exemplo clássico são as doenças do pulmão. Porque se você pensar nessas doenças das vias aéreas superiores, todo mundo já de cara entende. Você tá com, sei lá, com febre, com dor no peito, com tosse e tá espirrando, né? O que que pode ser isso aí? Isso aí pode ser, sei lá, gripe, pode ser um resfriado comum, pode ser uma pneumonia, pode ser uma
rinite, sei lá. Então, o diagnóstico diferencial, ele é isso. Você vai pegar alguns sintomas principais ali que o indivíduo tem e vai começar a checar qual a doença. Porque, por exemplo, gripe ou resfriado comum. Ué, se for gripe, é um tipo de vírus. Se for resfriado, é o rinovírus. Se for gripe, é o influenza. Mas também pode ser o coronavírus e aí a Covid-19, ou pode ser uma pneumonia e não é vírus, é bactéria. Então, o diagnóstico diferencial é isso, é você elencar ali um grupo de sintomas, perceber que aquele grupo de sintomas ocorre numa série de transtornos e aí então estabelecer verdadeiramente qual é aquela doença, qual é aquele transtorno. Vejam que quando a gente fala dos transtornos neuropsiquiátricos, isso tem um diferencial a mais, né? Porque, por exemplo, febre é um negócio que você vai lá e mede, né? Então, aí você mede, você já sabe se está com febre. Tosse, você pergunta, o indivíduo tem tosse ou não tem tosse. Mas os transtornos neuropsiquiátricos, aquilo que a gente sempre fala, tem a tal da dimensão, né? Então, ninguém é totalmente feliz ou totalmente triste, ninguém está totalmente deprimido ou totalmente euforizante. Então, a pessoa, cada dia ela está de um jeito, um dia ela está mais, um dia ela está menos. Então, isso agrega também um pouco mais de dificuldade quando a gente fala sobre as doenças neuropsiquiátricas, o diagnóstico diferencial das doenças neuropsiquiátricas, né? É um desafio Paulo, maior, né? e aí a gente tem mais outro desafio que entra aí. Qual a questão do limite do transtorno, né? Que aí você traz a questão da dimensão. Isso é extremamente importante. E a dimensão, como é que a gente consegue ter esses limites, principalmente no autismo, né? Que autismo, TDAH. Eu acho, Dani, que o princípio. Deixa eu só dar um oi aqui para Renata, que a Renata está trabalhando, está de plantão e está assistindo a nossa live. Renata sempre muito, muito querida comigo. Eu acho, Dani, que o principal diagnóstico diferencial do autismo, sabe o que é? Eu vou falar e vai parecer uma enorme bobagem, mas eu vou explicar. O maior diagnóstico diferencial do autismo é quem não tem autismo e acha que tem. Esse eu acho que é o maior diagnóstico diferencial, que não está no DSM-5, mas é o fenótipo ampliado do autismo, né? Toda vez que eu falo isso, aí começa já a galera mandar um monte de mensagem xingando, coisa e tal. É sempre a frase a mesma, né? Você está invalidando. Eu não estou invalidando nada. Eu estou dizendo que tem um monte de adulto que acha que é autista que não é. Então, o principal diagnóstico diferencial do autismo é você não ser autista. É você estar dentro do fenótipo ampliado do autismo ou do espectro expandido, né? Essa história do espectro expandido é uma coisa que a academia ainda vai ter que delimitar melhor. Você viu que no ano passado, quando foi por ocasião da revisão do DSM-5, os membros da Associação Americana de Psiquiatria já se mostraram muito preocupados com a história do espectro expandido. Por quê? Porque eles observam claramente que os médicos têm dado diagnóstico de autismo para pessoas que estão no espectro expandido. E se você está no espectro expandido, você não é autista. Agora, é claro, Linda, que o limite disso, como você diz, ele é um limite, ele é tênue, né? Por que que ele é tênue? Porque os critérios diagnósticos das doenças neuropsiquiátricas sempre chegam um momento que eles vão dizer assim: olha, isso que você está dizendo que você tem, sua falta de atenção, sua hiperatividade, a sua dificuldade de interação social, isso que você está dizendo que você tem que ter um impacto significativo sobre a sua vida laboral, sobre a sua vida social, sobre a sua vida acadêmica. Agora, quem é que estabelece exatamente esse limite? Quer dizer assim, isso que eu estou dizendo que eu tenho de dificuldade de socialização, tem impacto ou não tem? Você percebe que isso é muito variável dentro da população? Eu, por exemplo, sou um cara que adoro ficar na minha casa. Eu não gosto de ficar na casa dos outros, não gosto que ninguém venha na minha casa. Então, para mim, essa característica, ela não muda em nada a minha vida. Eu me sinto super bem com essa característica. Agora, vamos dizer que um sujeito ele tem uma enorme vontade de visitar os amigos dele, ele adora ficar recebendo pessoas em casa, ele curte festa, ele curte em show, coisa e tal. Para ele, uma dificuldade de socialização vai ser extremamente difícil, muito punitiva, né? Então, isso dá essa dimensionalidade do DSM e acaba que tem colocado para dentro do transtorno muitas pessoas que verdadeiramente não cumprem o diagnóstico. Então, eu diria que a nossa discussão ela começa por isso, né? Se o seu diagnóstico é realmente transtorno do espectro do autismo, ou você está naquela watershadow, ali naquela zona de sombras, né? Em que você tem algumas características, mas não é autista. E aí tem um ponto que eu queria conversar contigo sobre certas exclusões
E um ponto especial que são as simulações e aqueles transtornos factícios, sabe? Total. Deve estar sendo um dos grandes desafios dos psiquiatras, né, atualmente isso. Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo essa semana para você ter uma noção do quanto isso é complexo. Eu Acho que as pessoas tenho, não devem entender, né, o que é transtorno factício. Às vezes é mas eu bom. vou dar um exemplo aqui. O meu exemplo ele vai esclarecer muito isso, Dani. Veja assim, eu tenho um casal que eles são separados, o pai e a mãe são separados, e tem uma menininha de 4 anos de idade. Essa menininha só há duas possibilidades ali. Ou ela é típica ou ela tem um autismo extremamente leve. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Veja assim, eu não moro, o pai é separado, mora a mãe e a criança, o pai pega um final de semana sim, uma sexta, devolve num domingo um sim e um não. Muito bem. É, então veja um pouco. Eu preciso acreditar no que a mãe diz. Por quê? Porque a mãe foi à consulta. Então, como o diagnóstico neuropsiquiátrico na infância ele é sempre referido, ele é by proxis, não é? Ele é by proxy, ele é referido. Não é a criança que chega lá e fala o que ela tem. A mãe começa a declarar coisas ali. Então veja um pouco. A mãe chega e fala um mundaréu de coisa. Fala tudo ali pra mim. Eu fico com a criança uma hora. Eu sempre digo, eu abro uma janela, eu dou uma olhada no que está acontecendo e eu fecho a janela. É isso, eu preciso acreditar na mãe. Muito bem. Aí o pai, depois de 2 semanas, vem e fala assim: não, isso não é verdade. A criança não é assim. A criança fala, ela é boazinha, tem amigos, coisa e tal. Muito bem. O que que o médico faz? Porque eu tenho agora dois prontuários aqui. Numa consulta, tem todos os critérios de diagnóstico do autismo ali, leve. No segundo, diz que a criança é típica. Você está percebendo o tamanho da dimensão? Eu não tenho como fazer adivinhação. E aí o pai, que é um advogado, ele fala assim para mim, Dr. Paulo, isso vai ser judicializado. Como que o senhor vai se posicionar? E o que que eu digo para ele? Eu vou me posicionar da seguinte forma: o médico ele é um ponto passivo. Se você, sua esposa, qualquer pessoa, se vocês entram num consultório para enganar o médico, eu sou vítima. Eu sou vítima. Eu estou sendo enganado pelo que vocês estão dizendo. Você entende que, então, por exemplo, nesse caso eu não sei se isso é verdade, tá? Eu estou dando um exemplo. Então, se a mãe criou uma história fictícia, porque ela tem, não sei se tem também, não estou dizendo que é o caso, estou dizendo que pode ser o caso. Ela tem uma série de benefícios com isso, e o pai cria uma história que ela é realística. É impossível, o diagnóstico ele é impossível. Veja que pode ser o contrário, hein? Pode ser que a menina realmente seja autista e a mãe está fazendo um relato verdadeiro e o pai cria uma situação fictícia porque ele tem ganhos com a menina sendo saudável. Mas você entende que isso traz uma questão que é o tal do Munchausen, né? Não sei se aplicaria bem esse termo, mas o tal do Munchausen by proxies, em que você cria sintomas fictícios porque você vai ter algum tipo de benefício com aquilo. Na neuropsiquiatria, Dani, isso é extremamente frequente, mas a posição do médico e a posição do médico e dos conselhos de medicina também é sempre essa. O médico ele é passivo, então ele está lá para acreditar. Agora, se as pessoas estão agindo de má fé, o médico não tem como fazer evidência quanto a isso, né? Perceba que quando é no caso das crianças isso é sempre by proxies. Mas no caso dos adultos é diferente. No caso dos adultos, o sujeito ele cria sintomas para ele mesmo, né? Ué, quem que não sabe fazer isso aqui e falar que é estereotipia? Todo mundo sabe. É só você entrar no YouTube, você escreve lá estereotipias motoras. Pronto, vai ter um monte de gente fazendo assim com a mão. Aí você fala, porra, então isso aí que é estereotipia? Vou lá na frente do meu médico fazer um pouco de estereotipia para ele ver. O médico ele vai fazer o quê? Você está vendo estereotipia? É estereotipia. Como é que eu posso saber se ele está criando, Munchausen está criando aquele sintoma, né? Ué, você quer outro? Desorganização de pensamento e discurso. Eu faço uma pergunta, o cara responde uma coisa que não tem a ver com a minha pergunta. Desorganização de pensamento e discurso. Agora, se ele está fingindo que ele não entendeu a pergunta e voluntariamente ele está falando de outro assunto, eu não tenho como fazer esse tipo de julgamento ali, né? Então, a criação de sintomas, ela é muito, é uma questão muito complexa. É claro, Dani, que com a gente que faz isso há muitos anos já,
não é tão fácil assim enganar um médico, né? Porque, por exemplo, se você está fingindo que você tem ecolalia, uma pessoa que entende ecolalia sabe que você está fingindo que aquilo é ecolalia, né? Porque a ecolalia tem todo um perfil, todo um padrão para acontecer, coisa e tal. É um discurso desorganizado, por exemplo. Claro que uma pessoa experiente vai perceber que você está simulando uma desorganização de discurso e pensamento, mas isso é um problema atual. Claro que todas as coisas que acontecem na legislação, elas podem ser vistas pelo lado do bem e podem ser vistas pelo lado do mal. Pessoas com deficiência hoje em dia têm uma série de direitos que são direitos absolutamente legítimos para elas. Você entendeu a frase? Pessoas com deficiência têm uma série de direitos que são legítimos para elas. Agora, quando outras pessoas, o peru de fora, ele quer se apoderar daqueles direitos que não são legítimos para ele, é aí que vem o problema, né? E no caso, também tem umas outras exclusões. No caso do transtorno espectro autista não fica tão evidente isso, né? Eu acho que seria mais esquizofrenia, entre outros também. A questão de uso de substâncias, é, e isso daí também pode alterar, né? Como é que vocês fazem esse rastreio? Questões de condição médica também anterior. Como você consegue enxergar isso para poder excluir certas condições? Por exemplo, a Os síndrome de Rett, transtornos. né? Que Bom, vamos começar falando de síndrome de Rett. Então, a síndrome de Rett, eu acho que ela é um dos principais diagnósticos diferenciais do autismo, porque até 2013 estava tudo junto ali no mesmo bololô, né? Então, síndrome de Rett, eu vou te falar, Dani, que vira e mexe eu recebo criança com diagnóstico de síndrome de Rett, que não é síndrome de Rett, viu? Criança tem paralisia cerebral, porque a síndrome de Rett, na evolução dela, ela vai terminar muito parecida com paralisia cerebral, com microcefalia, com problemas motores e tal. A síndrome de Rett, a síndrome de Rett, verdadeira síndrome de Andreas Rett, ela é muito rara, né? Ela é de cada 10 mil meninas acontece um caso e de cada de mais de 1 milhão de meninos acontece um caso. Então, síndrome de Rett é muito raro. Existem não, a imensa maioria dos médicos vai passar a vida inteira sem ver uma síndrome de Rett. Eu tenho no meu consultório 7 síndromes de Rett, mas porque eu acabo juntando ali uma quantidade grande de crianças muito graves, né? Então, a síndrome de Rett, o que que é, porque qual que é o diferencial com o autismo? Que a criança começa típica. Então, a imensa maioria das crianças com síndrome de Rett não tem atraso, pode ter, mas a imensa maioria não tem atraso de desenvolvimento no começo da vida, chega a desenvolver bem a parte de motricidade, de oralidade, a linguagem perceptiva, a compreensão é totalmente normal. Quando ela chega ali entre 2 e 3 anos da idade, esse desenvolvimento ele para, a cabeça da criança que vinha crescendo normalmente para de crescer, ou seja, ela evolui com microcefalia e a criança perde essas funções. E aí se diz assim, ela entra no transtorno do espectro do autismo, né? Se você realmente avaliar uma menininha com 3 anos de idade sem saber do histórico dela, você vai dizer que é autismo. Se você fizesse corte ali, assim, né, transversal, você vai dizer que é autismo. A questão é que a síndrome de Rett é progressiva e o autismo é linear, o autismo é não progressivo. Na síndrome de Rett, você vai acompanhando a criança com o tempo, a criança vai piorando. Então, depois que ela tem essa perca da linguagem, da socialização, ela começa a perder funções motoras. Então, ela vai perdendo a mobilidade das mãozinhas, ela vai perdendo o tônus muscular, ela vai perdendo força em raiz de coxa. Chega uma hora que ela vai estar acamada, como se fosse uma paralisia cerebral. E para quem já viu síndrome de Rett, se você pegar no Google e jogar lá síndrome de Rett imagens, você vai ver que todas as menininhas estão fazendo alguma coisa com a mão. Ou elas estão rodando a mão, ou elas estão fazendo alguma coisa assim com a mão. Não se sabe por quê. Mas essa alteração do gene MECP2, tem outras alterações genéticas também. Todo mundo fala do MECP2, mas tem o FOXG1, também pode evoluir com síndrome de Rett. Alteração no CDLK5 também pode evoluir com síndrome de Rett. Mas estas alterações da síndrome de Rett, por algum motivo, provocam muita alteração na mão da criança. Então, ela faz muita estereotipia em mão, principalmente um tipo de estereotipia que a gente chama de estereotipia em lavagem de mãos. Essas menininhas ficam esfregando as mãozinhas assim. Então isso é muito característico da síndrome de Rett.
Por que que em 2014 a síndrome de Rett foi retirada do grupo de autismo, né? Daquele grupo de transtornos globais do desenvolvimento? Porque ela evoluía com perda motora. E assim, e o autismo não tem nada o que ver com perda motora, né? Então, e o que que era a outra mesmo, Dani? Ah, do uso de Substâncias. substâncias, né? No uso de substâncias, como o autismo no DSM-5, né, ele tem um viés pediátrico muito forte, não se fala isso ali. Mas em outros transtornos, principalmente nos transtornos psicóticos, por exemplo, na esquizofrenia, o último critério diagnóstico o último ou penúltimo critério diagnóstico diz lá, estas manifestações, então, o delírio, as alucinações, o discurso desorganizado, o embotamento afetivo, não pode ser observada exclusivamente na vigência do uso de substâncias. Por quê? Porque quem já cheirou aqui uma carreira de cocaína sabe disso. Quando você cheira a carreira de cocaína, o que o cara vai ter? Ele vai ter alucinação visual, alucinação auditiva, o coração dispara, ele pode ter pensamento delirante com ordens de grandeza, ele pode ter pensamento delirante com mania persecutória. Você sabe qual que é uma das principais causas de óbito no sujeito na vigência do uso de cocaína? Infarto cardíaco. Por quê? Porque ele se assusta com qualquer coisa e morre. O cara está cheirando uma carreira de cocaína, toca a campainha, ele acha que é a polícia e morre na hora. Ele faz um espasmo de coronária e morre. Então, quando a gente fala dos transtornos psicóticos, né, o principal deles, claro, que é o transtorno do espectro da esquizofrenia, um dos critérios diagnósticos é que isto não aconteça na vigência do uso de substância. Perceba, Dani, que não é que o cara não pode usar substância, não. Ele pode ter diagnóstico de autismo e ser drogadito, porque, aliás, isso é extremamente comum de acontecer. Então, é que a desorganização do pensamento, discurso, delírio e alucinação não pode acontecer exclusivamente no momento que ele fez uso de substância. Entendi, entendi. Tá. Então, no momento que nós definimos a questão, o que vem a ser a questão do transtorno primário? O DSM ele traz muito essa questão quando a gente vai falar sobre comorbidades. O que vem a ser essa questão? Isso é uma discussão que é uma discussão, eu até não sei se postei ontem, mas eu vou postar amanhã, não me lembro, mas uma discussão lá nessa minha página falando exatamente sobre isso, que é uma coisa que está mal parada na literatura hoje, né? Você quer ver? Se você perguntar para qualquer cara que estuda autismo, assim, qual que é a causa do autismo? Qual que é a palavra que ele vai falar? Qual que é a causa do autismo? Genética. Pronto. Ele tem que falar isso, tá certo? Uhum. E daí você fala, mas como é que você sabe disso? Ah, porque tem um estudo lá da Suécia, 25 mil, todo mundo sabe dessa história, né? A minha Uhum. resposta é, depende de qual autismo você está falando. Se você está falando do autismo clássico idiopático, primário, tal, essa resposta ela é verdadeira. Agora, se você não está falando desse autismo, se você está falando de autismo lato sensu, de autismo de uma forma geral, a resposta é nós não sabemos. Nós não sabemos qual é a causa do autismo. Se você pensar bem, Dani, naquele artigo que todo mundo cita, né, que fala lá, 97% dos casos são genéticos, 84% é hereditário e 3% é ambiental do ambiente intrauterino. Não é essa história que você ouve toda Uhum. vez? Muito bem. Uhum. Mas e aonde que estão as crianças com síndrome de Down e autismo, então? Não estão nos 3%, né? Porque se a gente sabe que mais de 25% das crianças com síndrome de Down com critério para autismo não podem estar. Aonde que estão todas as crianças que tiveram uma STORCH? STORCH é uma infecção intrauterina. A criança pode ter tido uma infecção pelo CMV, pela rubéola, pelo HIV, pelo Toxoplasma gondii, e aí esses vírus, eles costumam se alojar no cérebro do feto em áreas que são muito novas, que são muito novas, que eu digo novas filogeneticamente, né? Então, quando você vai acompanhando a história da evolução do cérebro, existe áreas do cérebro que são muito arcaicas, existem áreas que são mais novas, né? Os vírus contaminam o cérebro do feto a se alojar em regiões que são muito novas. Infelizmente, as regiões muito novas são as regiões mais para frente aqui do cérebro. É o córtex pré-frontal, são as porções mais anteriores, médio e posteriores do giro temporal superior, tal. Essas áreas estão muito relacionadas com comportamento, linguagem, comunicação e fala. Pô, comportamento, linguagem, comunicação e fala. Qual que é o transtorno que dá essas quatro coisas? Comportamento, linguagem, comunicação e fala. Isso é autismo. Então, se a gente fala que 97% dos autismos são primários, são idiopáticos,
aonde que se encaixa aquela criança que nasceu com Zika vírus, teve lá Zika vírus na gestação, hoje ela tem microcefalia e ela cumpre os critérios diagnósticos do autismo. Aonde a gente está pondo esse tipo de gente? Veja que quando você lê os critérios diagnósticos do autismo no DSM-5, lá não está falando nada que tem que ser genético. Não está dizendo isso. Lá é muito claro dizendo que os critérios eles são clínicos e uma vez cumpridos, 100% do primeiro grupo e pelo menos 50% do segundo grupo, o diagnóstico está feito. Desde que isso comprometa o começo da vida, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, o diagnóstico está feito. Então, essa história de causa do autismo e o autismo primário e o autismo decorrente, a literatura ela é incerta quanto a isso. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu na epileptologia há alguns anos atrás, e isso foi mudando, né? Há alguns anos atrás, a gente classificava as epilepsias em dois grandes grupos. Primeiro grupo, genético. Então, por exemplo, epilepsia ausência da infância, é uma epilepsia genética, acabou. Epilepsia miocrônica da juventude, uma epilepsia genética, acabou. Tem os genes marcados, não se discute. E um outro grupo aqui, que era o grupo das epilepsias lesionais ou sintomáticas. Então, por exemplo, o sujeito tinha um tumor cerebral, destruía um pedaço do cérebro dele e desenvolvia uma epilepsia. Isso é genético? Não. Isso aqui é sintomático, teve uma lesão no córtex cerebral. E durante muitos anos a gente ficou dizendo isso. As epilepsias ou elas são genéticas, idiopáticas, primárias, ou elas são lesionais, tá certo? Qual que é a questão? A questão é que começou-se a perceber que existiam algumas pessoas que tinham epilepsias focais que não eram genéticas, ou seja, não se identificava marcador genético, mas os exames de imagem eles eram normais. Então você fazia lá uma ressonância com cortes finos, com 7 Tesla, que é uma ressonância super, ele fatia o teu cérebro inteiro e não achava lesão. Aí o que que a medicina criou? O que que a neurologia e a epileptologia criou? Criou um terceiro tipo de epilepsia, que são as epilepsias provavelmente sintomáticas. Então veja lá, agora você tem as genéticas, é genético. A sintomática, que é aquela que você sabe que tem lesão, você faz a ressonância e tem lesão. E o terceiro grupo, que é as provavelmente sintomáticas. Por quê? Porque ela se comporta como uma doença, uma epilepsia sintomática, e ela não tem isso aqui, mas a ressonância é normal. Então, no autismo, isso que eu estou falando, eu estou inventando, hein? Não tem isso na literatura, não, hein? Não é para começar a colocar isso em laudo, que não existe. Mas o que que é o futuro, provavelmente? A gente dizer que tem o autismo genético, que é esse que você tem. Tá certo? Isso é um autismo genético, né? Existe um outro autismo que ele é o lesional. O que que é o autismo lesional? A criança tem síndrome de Down. Então, se ela tem síndrome de Down, é óbvio que ela tem uma lesão de córtex cerebral que provoca o autismo, não é coincidência, né? E tem um terceiro grupo aqui, que é o que nós provavelmente chamaremos daqui a algum tempo de a Adele rindo aqui, ó. Tá fazendo kkk ali, ó. A Acabei dele de é ver ela ótima. rir aqui, ó. E provavelmente terá, Dani Minha Flor, um terceiro grupo, que será o autismo provavelmente sintomático, que é aquele que se comporta como um transtorno sintomático, mas nós não encontramos a lesão. Você quer um exemplo? Vamos pegar uma criança que tenha. Vamos lá, pegar uma criança um bebê, você fez diagnóstico de autismo com 2 anos. Aí, com 3 anos, ele abre um quadro de epilepsia, epilepsia focal. E com 6 anos, você faz diagnóstico de TDI, transtorno de desenvolvimento intelectual. Então, vamos rebobinar. Com 2 anos, ele teve diagnóstico de autismo. Com 3 anos, ele começa a ter um quadro de epilepsia. E com 6 anos, ele tem diagnóstico de deficiência intelectual. Alguém vai imaginar que isso é coincidência? Quer dizer assim, ele teve coincidência de ter autismo depois de epilepsia? É claro que não, né? Então, existe possivelmente alguma lesão. Você pode fazer quantas ressonâncias você quiser, vai vir normal, porque o que é alterado é a microestrutura cerebral, né? Então, mas é claro que isso é lesional, existe uma lesão nesse cérebro. Como os exames são normais, esse grupo de crianças hoje, a gente está dizendo que é genético, só que não é. Então, muito provavelmente, em pouco tempo, a gente vai criar um terceiro grupo que será o autismo provavelmente sintomático. A É questão é que complicado, né, Lívia? Eu sei que é. a questão é que nossos instrumentos, as nossas métricas, elas ainda não são suficientes para dar essas respostas, né? A gente vê isso muito na física, que certas coisas têm que se desenvolver para conseguir, para que a gente possa entender, compreender certos fenômenos. Isso daí é parte da vida, né? A ciência, a gente trabalha com o que tem. E outra coisa que é muito curiosa no DSM é o tal dos transtornos não especificados.
Esse daí, esse daí tira o sono dos pais quando. Olha, a mim não tira, sabe por quê? Porque eu jamais dei um diagnóstico de transtorno não especificado. Eu acho que isso é de um, olha, para não dizer que não dá para dar esse diagnóstico, quando você fala de transtorno do espectro do autismo, no DSM-5, né, na CID principalmente, que você começa a subclassificar tudo ali, né, com deficiência, sem linguagem funcional, blá, 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 tal. Lá no final tem um que é o não especificado. Aí tem lógica. Por quê? Porque se você faz um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo num bebê de 2 anos, não tem como preencher aquilo lá. Simplesmente não tem como preencher. Então, o tal do não especificado, ele é não especificado nesse momento, né? Porque se você esperar aí mais 2, 3 anos, ele vai ser especificado. Então, a gente quando saiu a CID-11, eu lembro, Dani, da gente discutindo isso, como que eu achei, eu até falei para você, você concordou naquela época, como que eu achei que deveria ser? Deveria ser assim, ó, ter o diagnóstico tronco, transtorno do espectro do autismo. Enquanto você não pode subclassificar, é transtorno do espectro do autismo. Ah, mas agora eu sei que ele tem DI, transtorno do espectro do autismo com DI. Ah, agora eu sei que ele tem DI sem linguagem funcional, transtorno do espectro do autismo com DI sem linguagem funcional. Porque o não especificado, ele é só nada. Ele é nada. O não especificado é você dizendo que você não sabe. Mas como você não sabe, já tem o diagnóstico tronco, que é autismo. Então eu acho que eu não uso. Eu sinceramente não uso. Eu, quando não dá para especificar, eu coloco lá, o tronco F84.0, coisa e tal, e toco ficha nisso aí. Sim. E Deixa eu te aí falar uma uma vez. coisa. Sim, diga. Deixa eu te falar uma coisa. Você assistiu um filme, acho que você não assistiu, que eu estava até falando com você esses dias, um filme que chama é, A Jaula. Você assistiu esse filme? Esse filme saiu esse ano, menina. Ele é um Sim. filme, Eu esse não tô filme assistindo. Só assisto Guerra esse nas filme ele é Estrelas. da Netflix, ele é de grátis lá, para quem não começar a assistir e não gostar, tal. Esse filme é muito interessante porque ele fala de um diagnóstico diferencial do autismo. Eu vi algumas, porque daí depois eu fui no Google lá para ler, né? Algumas pessoas dizendo que a menininha era autista, coisa e tal. A menina não tem nada de autista, mas é um quadro clássico de um mutismo seletivo. E é muito bonito assim, porque muito bonito porque mostra todas as fases assim do mutismo. Quer dizer, o filme tem nada a ver com mutismo, o filme é um suspense de terror, mas é que a menininha, ela tem um quadro de mutismo seletivo, sabe? Então é um filme que, para quem quiser estudar mutismo seletivo, assiste hoje esse filme, A Jaula, e daí amanhã vai ler sobre mutismo seletivo, você vai ver como vai ficar mais fácil de aprender sobre mutismo. Tem, tem uma série de comédia também, gente. Se vocês De quiserem ir mutismo pro outro seletivo? lado. É que tem, é o Big Bang Theory, tem um dos personagens, o Hadesh, acho que esse é o nome dele, que ele tem mutismo, ele não consegue falar com mulheres. Ele trava com qualquer mulher sem conseguir Vixe, aí falar. lascou, hein? Aí Ali lascou. é um punhado de diagnósticos de transtornos nessa série. É muito interessante essa série Big Bang Theory. E é band nerd, são físicos que. E aí vai contando as histórias. E aí vem a questão do transtorno, dos transtornos diferenciais, né? Do transtorno espectro autista. Eu acho que ia ser legal, antes de a gente entrar nesse aspecto, Paulo, a gente delimitar rapidão, assim, o que é o autismo segundo o DSM, só para as pessoas terem uma noção. E só antes de você Perfeito. entrar nessa parte, da mesma forma que você só escuta aquelas bandas ali, eu tenho essa limitação com filme. Eu tava falando com você esses dias, que assim, eu todos os anos eu assisto tudo do Guerra nas Estrelas. E é isso, assim. Eu tenho uma dificuldade imensa de sair do que eu sempre estou assistindo. Eu fico imaginando você com música. Isso é um problema. Você sabe que semana passada, eu estava falando com a Renata hoje à tarde. Semana passada morreu uma cantora super famosa aqui no Brasil. Eu sei que ela é famosa porque eu vi a repercussão que teve no jornal, né? Eu não faço a menor ideia quem é ela. A menor ideia. Uma senhora já de cabelo assim, meio assim, cheio, meio coisado assim. E aí eu tava falando pra Renata que eu assumi uma postura agora, Dani, que eu finjo que eu conheço. Porque começou a ficar tão constrangedor não conhecer, que agora eu finjo que eu conheço. Essa mulher que morreu, eu não sei quem que é ela, mas todo mundo que falou eu fingi que eu conhecia, coisa e tal. Porque eu tenho umas 7 ou 8 bandas de música que eu só ouço essa. Ó, alguém escreveu Gal Costa. Isso mesmo. Gal Costa. E eu só ouço isso. Filme, às vezes eu fico assistindo um filme assim pela milionésima vez o mesmo filme. E o engraçado é que quando tem a piada, eu rio igual.
como se fosse. Mas não é que eu esqueci. Não é que eu esqueci do filme. Eu sei que a piada vai acontecer, mas é que eu acho tão engraçado que eu rio todas as vezes igual, assim, sabe? A minha mulher, ela já sabe disso, filme repetido comigo, ela nem assiste, porque ela sabe tudo que vai acontecer e eu acabo sempre rindo exatamente das mesmas coisas. Alguém escreveu ali que não é possível isso. Você sabe, gente, eu tenho uma dificuldade enorme. Por exemplo, esses cantores, né, muito famosos, tipo Gilberto Gil, por exemplo. Eu sei que o cara é super famoso, eu sei porque eu ouço todo mundo falando, lógico. É, aquele outro que mora lá na França também, não sei como é que é o nome dele lá, um super famoso, Caetano Veloso, não sei, que mora lá fora também, eu acho super. Mas só que eu não conheço as pessoas. Se eu olhar assim para pessoa, né, eu vou saber que ele é um cantor, porque eu lógico, eu vivo aqui no Brasil, mas eu não sei quem que é um, por exemplo, quem que é Djavan, sabe? Porque não me interessa. A Renata hoje me falou uma coisa que eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Não me interessa. Como é uma coisa que não me interessa, simplesmente eu não tenho interesse. Eu poderia saber, eu poderia hoje à noite pegar, ler tudo sobre MPB e amanhã eu ia estar sabendo tudo isso aí. Eu decorava lá a cara de todo mundo, eu decorava as 5 principais músicas de cada um, isso eu ia resolver muito rápido hoje à noite. Em 3 horas estava resolvido. Mas não tem interesse, absolutamente interesse nenhum. Bom, a live também não é sobre isso, né? Não, mas E é outra interessante que coisa, eu... outra coisa aqui, ó, Dani, eu tô só com esse casaco aqui porque eu tava dando uma entrevista, eu não faço live assim, não, eu vou voltar a fazer live de camiseta, viu? É só porque eu tava dando uma entrevista e daí eu tava com essa camisa e com esse blazer aqui. Você tá disfarçado de médico. Eu também, eu tô Tô arrumada. Sabe fingindo que por eu que eu sou tô arrumada? médico. Porque todo mundo sabe que eu Hum, faço live só de pijama e acabada e eu não me maqueio. Porque eu tava gravando aula. Aí por isso que eu tô maquiada, eu tô com a roupinha toda arrumadinha, de pronto. colar. É assim, a gente disfarça, a gente melhora de vez em quando, né? E aí o pessoal se sente um pouquinho mais confortável com a nossa cara, né, Paulo? O pessoal, ai meu Deus do céu, eu tô aqui numa terça de feriado vendo esse povo, pelo menos que ele esteja Aguentando arrumado, esses, né? cara. Vamos lá. E aí é a questão do autismo. Vamos delimitar o que é autismo? Não. Então, autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Quer dizer assim, é um transtorno que ele começa desde o início do desenvolvimento do cérebro. Então, o autismo ele tem que se manifestar em crianças jovens, né? Então, e em qual momento isso acontece, não tem como saber. Pode ser no período embrionário, ou pode ser até no período pós-natal, hein? Isso é uma outra discussão grande também da literatura hoje em dia, né? Veja assim, quando a gente fala transtorno do neurodesenvolvimento, se você tiver uma alteração que aconteça nos primeiros meses de vida, também você vai classificar como transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque as primeiras 24 a 36 meses de vida fazem parte do neurodesenvolvimento magno do cérebro. Então, o transtorno do espectro do autismo é um transtorno que compromete o desenvolvimento cerebral no começo da vida. Esse limite, ele é incerto e ele é caracterizado principalmente por problemas de comunicação social, então na comunicação verbal ou não verbal, na interação com outros indivíduos, e essa pessoa pode ter interesses restritos e repetitivos de comportamento, incluindo aí alterações sensoriais para baixo ou para cima, hipo ou hiperreativas. Isso é o transtorno do espectro do autismo. Pessoal, lembrem-se que quando você vai ler lá o DSM, né, que é o manual que tem todos esses transtornos neuropsiquiátricos, sempre o último ou penúltimo critério diagnóstico diz assim, ó, excluídos outros transtornos, né? Porque se você tiver um grupo de sinais e sintomas que seja mais bem explicados por outro transtorno, você renega aquele diagnóstico e você faz o outro diagnóstico, né? Então isso é muito importante. Por isso também que tem uma coisa que eu sempre digo que é assim, existem algumas pessoas que vão estudar autismo, pegam lá o DSM e pá, decora todos os critérios diagnósticos e o cara fica sabendo mesmo sobre autismo. Qual que é o problema? O problema é que como ele não é neuropsiquiatra, ele não sabe o resto do DSM inteiro. E ali no DSM é muito frequente que se diga isso. Por exemplo, peguem hoje o DSM lá do capítulo de autismo para ler e vocês vão ver. Vai estar escrito lá, afastados outros diagnósticos como transtornos psicóticos, transtorno do espectro da esquizofrenia de início precoce, coisa e tal. Então, se você não conhece os outros transtornos neuropsiquiátricos, o seu diagnóstico ele pode ficar frontalmente comprometido. A gente acabou de falar de mutismo seletivo, por exemplo. O mutismo seletivo é um desses. Se você pegar um médico que não conheça o mutismo seletivo de Kussmaul,
Numa criança pequena, eu garanto a você que ele vai dar diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, simplesmente porque ele não conhece essa outra doença, né? Então, é muito importante que a gente tenha um conhecimento amplo sobre os transtornos neuropsiquiátricos e não somente sobre o transtorno do espectro do autismo. Igual a questão dos transtornos de linguagem, né? Que Ô, Dani, eu vou só ele, ligar aqui ele- na tomada porque apagou minha luz aqui, tá bom? Pode ir Hum? falando, linda. A questão dos transtornos de linguagem, né? Que a gente é muito comum ver uma confusão muito grande, e aí você tem que ir para aquela base dos comportamentos repetitivo, restrito, a questão de os prejuízos sociais, né? Que acaba ficando em déficit, né, no autismo, e as pessoas acabam deixando de dar o diagnóstico de transtorno de linguagem, né? Acaba falando, não, vamos colocar tudo como autismo, e aí você cria um grande É, prejuízo, porque tem eu, todo a interface com as intervenções, né? Isso, exatamente isso que eu ia falar. A questão das intervenções, ela muda muito, né? Então, se você está falando, por exemplo, de um transtorno de desenvolvimento da linguagem, um transtorno específico de linguagem, se você está falando de apraxia da fala, ou se você está falando de uma criança que tem problemas de oralidade porque ela é autista, é totalmente diferente a abordagem, né? Quer dizer assim, não é um pacote único que você vai mandar lá para o fone, o fone toca a ficha ali e resolve, né? Então, existem coisas que são muito específicas, né? Estimulação sensório-motora, por exemplo, para um grupo de transtornos da linguagem, de linguagem de comunicação. Então, é muito importante que o diagnóstico ele seja muito preciso. E você sabe uma coisa que eu digo muito para os meus alunos lá no hospital, que eu acho que as pessoas, os profissionais, têm muita vergonha de, às vezes, usar essas três palavras aqui, eu não sei. Porque não tem problema nenhum o eu não sei. Eu vou te falar que sei lá, é difícil passar uma semana no meu consultório sem que eu fale uma vez, eu não sei. Porque quando a mãe pergunta um negócio que eu não sei, eu poderia inventar. Lógico. Porque se eu inventar, ela sabe menos do que eu, né? Então, se eu inventar, ela vai acreditar. Mas não tem mérito nisso. Então, eu vejo, às vezes, profissionais tratando crianças com atraso de linguagem, e isso é muito frequente, muito frequente. O cara está tratando, às vezes, há 6 meses, 10 meses, um ano, uma criança, e ele não sabe o que ele está tratando. Ele não sabe, ele não tem ideia do que ele está fazendo ali, né? Então, isso é muito grave, né, Dani? Porque isso aí toma tempo, né, Linda? E eu digo assim, a pior coisa para você roubar de uma pessoa é tempo, né? Porque todo o resto dá-se um jeito, mas tempo não dá jeito. Então, às vezes, ali um cara que ficou 6 meses, 12 meses cuidando de uma criança, fazendo tudo errado, não sabia o que ele estava fazendo, às vezes, isso que ele fez vai tirar a chance dessa criança e talvez tirar a chance dessa família, desse pai, dessa mãe, do irmão dessa criança, tal, de ter uma vida muito boa no futuro, né? Porque o transtorno psiquiátrico, ele não se encerra no indivíduo, você sabe disso, né? Existe toda uma microestrutura que se forma ao redor do indivíduo ali, que ela é muito impactada pela doença mental, né? E você trouxe um ponto muito importante. Porque a carga fica para o médico, mas não faz sentido. Se você começa uma intervenção com base na análise do comportamento, a pessoa tem que estar fazendo um bom acompanhamento. E vai ter aquele momento onde o profissional, ele tem que entender, porque existe um erro muito grande, né, do profissional achar que ele só tem que entender sobre análise do comportamento. Ele tem que entender de desenvolvimento humano. Se ele trabalha com uma criança de 0 a 6 anos, ele tem que entender vários aspectos relacionados a esse desenvolvimento desse pequenininho. E aí, ele começa a fazer intervenção. Ele tem lá a criança estatística lá, que a criança. A gente imagina que uma criança com 2 anos ela tem que aprender rápido. Ela tem que estar aprendendo rápido. E aí, não está desenvolvendo. Não está desenvolvendo. Aí ele vai falar com os pais depois de um ano, porque ele colocou o PEI dele com a validade de um ano, ou 6 meses. E aí, pronto, você criou um grande problema. Falou: olha, eu modifiquei as coisas, ó, não formou curva de aprendizagem, não. Tem que alterar e tem que fazer os encaminhamentos rápidos. Falou: ó, modifiquei aqui o programa várias vezes, fiz as modificações X, Y, tal. Ó, eu recomendo que você retorne ao médico, porque eu observei tais e tais coisas. Isso falta essa acessibilidade e aí vem aquela questão que a gente veio conversando no início da live. O médico, ele tem uma amostra do comportamento. O terapeuta, ele tem uma amostra muito maior. E você faz todo o diagnóstico com base na amostra dos pais, que é dos cuidadores, que é Gigante. maior ainda, né? Tem uma coisa de EPEI, né, Dani, que eu sempre falo,
às vezes a pessoa fala assim, não, aqui na minha clínica a cada 6 meses a gente faz um PEI, aqui na minha clínica a cada um ano a gente faz um PEI, como se isso fosse possível delimitar. Veja também que eu não sou sabe os nefelibatas, o cara que anda na nuvem, o cara que ele não tem noção do que está acontecendo. Eu tenho a exata noção de que nas clínicas em que as pessoas são atendidas por plano de saúde, nas clínicas que atendem pelo SUS, eu tenho a exata noção da dificuldade do que eu estou falando. Porque senão alguém vai falar assim, ah, Paulo, mas é fácil, então na sua clínica é sempre assim? Não, não é. Isso é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque isso tem um custo enorme, custo em dinheiro mesmo, eu estou falando. Mas a gente tem que falar o que é o certo, né? E aí todo mundo deve tentar se aproximar o máximo possível do certo. Sempre que eu falo de refazer PEI, eu sempre gosto de pensar assim, me fala 5 funções neurológicas que demorem 6 meses para mudar. Não precisa me falar cinco, não. Fala uma. Uma. Fala uma função neurológica que demore 6 meses para mudar numa criança típica. Tem nenhuma. Ué, se uma criança em determinada fase da vida pode aprender de 5 a 9 palavras novas por dia, eu vou repetir. Existe uma determinada fase do aceleramento da fala que a criança aprende 5 a 9 palavras novas por dia. Isso quer dizer que a cada 3 horas e 50 minutos a função neurológica mudou. Tá certo? E aí então a gente vai falar que a cada 6 meses a gente vai refazer PEI. Vamos ir para o mais basal, vamos para a parte motora. A parte motora ela muda mensalmente. Paulo, mas a estrutura, aproveitando que você está indo nesse gancho, a forma que as pessoas estão tendo entendimento sobre análise do comportamento está completamente equivocada. A forma ingestada não tem que ser ingestada. E a forma da gente medir, acompanhar isso, não deve ser dessa forma. Isso é uma coisa que eu levanto muito para as pessoas, que as pessoas acham que relatório, que tudo tem que ser aquele gráfico típico que a pessoa colocou lá, certo, errado, bababá, entrega aquele gráfico de linha e isso é análise do comportamento. Não, não é. Eu estava dando uma consultoria esses dias para uma clínica e eu estava explicando, gente, se você tirar por exemplo, você estava lá ensinando uma coisa para a criança sobre comportamento social. Você foi para uma padaria, não sei o que e aí você enche o braço seu de pulseira. E cada pulseira com uma cor diferente. Aí os que estão dando certo, que ele foi respondeu de forma adequada, você vai passando para outra. Tirou foto disso, uma sequência de foto, você já sabe a densidade de como está sendo a aprendizagem dessa criança. Isso daqui é registro comportamental, essas pulseiras no seu braço. Se você conseguir seguir esse padrão sempre, você está delimitando. Se você colocar feijõezinhos dentro de uma garrafinha, você está você está registrando esse comportamento e tem acompanhamento. Essa questão, as pessoas têm que se desvencilhar dessa rigidez, porque a gente tem que ser rápido. E cérebro de criança, como você sempre fala, não é brincadeira. A gente tem que ser ágil. Desculpa esse adendo, porque eu Não, fico mas louca é com isso. perfeito, é perfeito. O aumento do número de diagnóstico de autismo, todo mundo já sabe disso, né? Ele gerou uma pressão sobre esse mercado que é uma pressão gigantesca. E como eu sempre falo, eu não tenho nenhum problema com todo mundo ganhar dinheiro com autismo, desde que você venda um produto honesto. Por exemplo, se você tem 50 mil reais e quer ir lá numa loja comprar uma bolsa de 50 mil reais, eu não tenho problema nenhum com isso, nenhum. Eu quero mais que a dona da loja fique bilionária. Agora, tem que haver um acordo aí. O acordo é assim: você tem que estar querendo gastar 50 mil reais e o produto que a pessoa que te vende para você tem que ter esse valor. Aí é beleza. Então, na análise do comportamento, no autismo, eu sempre digo a mesma coisa. Todo mundo pode ganhar dinheiro porque a vida ela é mercado. Só que as pessoas têm que vender produto honesto, né? Hoje em dia, o que você mais vê? Você vê as pessoas vendendo produtos desonestos. Quer dizer assim, o sujeito não tem a menor ideia do que ele está fazendo. E aí o que eu acho também, Dani, é que muitos terapeutas, porque eu não parto do pressuposto que as pessoas são más, sabe? Más no sentido, não, eu sou mal, eu quero prejudicar aquela família. Não é isso, não. É que o indivíduo não tem a noção de que o tempo para criança com autismo é muito importante. Eu acho que ele pensa assim, não, eu vou aqui ganhar uma grana com isso aqui, vou ficar um tempo fazendo isso aqui, mas depois vai vir alguém que sabe fazer, toca a ficha aqui, essa criança vai recuperar, só que não, né? Só que não. A tal da plasticidade, a plasticidade mecânica, não a plasticidade bioquímica, a plasticidade mecânica do cérebro, ela é muito delimitada no tempo. Então, 6 meses que você é incompetente,
tomou dessa criança fazendo o que não deveria ser feito, ou seja, 6 meses que você não ensinou o que você deveria ter ensinado, uma parte dessa plasticidade neuronal mecânica ela foi perdida. É como se os neurônios eles fossem ganhando rigidez, rigidez física mesmo, conforme os anos vão passando. É como uma argila. Eu acho que o melhor exemplo é a argila. Você pega a argila e deixa no sol, não adianta você querer moldar amanhã. Amanhã tá duro. Você tem que fazer aquilo agora, né? Uhum. E aí, Paulo, eu quero só um adendo dessa live, porque a gente está com um tempinho e você entrou no assunto. Se você tem compromisso depois ou Não sei tá que horas tranquilo? são. Não, vamos mais um pouquinho Então, aí. tá. Vontade 19. Só um adendo sobre isso, sobre o que você falou sobre inteligência. É porque a gente está falando sobre aba, tudo sobre essa questão, e se fala muito sobre ganho de QI com as intervenções, né? Que você, uma criança com prejuízo e tudo, você começa a desenvolver e tem ganho de QI. E aí eu recebi uma pergunta justamente sobre isso, sobre o aumento de QI e a redução de QI durante ao longo da vida. Assim, eu sei que a gente está saindo um pouquinho da live, mas é porque você é a pessoa para responder isso. Eu acho que essa pergunta, Daniela, linka com uma coisa que você falou há meia hora atrás, que é a questão da métrica, né? QI, bom, QI começou a falar isso há 200 anos atrás, com Alfred Binet lá atrás, e esse conceito ele vem sendo distendido aí no tempo, né? O QI, o número do QI, ele é um número absoluto, então você divide lá a inteligência, a habilidade dessa criança em idade cronológica por idade mental e gera um número, né? Esse número, a média dele é 100. Então, a gente poderia entender assim, a média das pessoas, né, quem tem inteligência mediana, tem em torno de 100 pontos de QI. Eu vou dar um exemplo absurdo, mas só para as pessoas entenderem. Mas isso com desvio padrão, Eu vou chegar lá. porque... Ah, tá. Vou chegar lá, mas veja assim, ó, para as pessoas entenderem, vamos dizer que com 12 anos os bebês andam em postura bípede sem apoio, tá? Tem uma variação, mas não importa. Vamos dizer que com 12 meses os bebês andam. Então, como que seria essa fórmula do QI se eu fosse usar andar para calcular QI, né? Eu pego isso assim, ó, 12 meses em cima, idade cronológica. Embaixo, 12 meses de idade mental, porque ele andou com 12 meses. 12 dividido por 12 é 1. 1 vezes 100 é 100. Então, a inteligência média, ela é de 100 pontos. Aí existe o que a Dani falou, um desvio para cima e um desvio para baixo, que você continua sendo considerado normal. Mas aí, Dani, eu sou cheio de críticas, eu tenho uma crítica. Veja, em determinado momento da história da neuropsicologia, foi dito assim: dois desvios padrões para cima e dois desvios padrões para baixo, sendo cada desvio padrão de 15 pontos, você continua sendo normal, tá certo? Então vamos lá, dois desvios para cima, 100 mais 15, 115, mais 15, 130. Vão para baixo, 100 menos 15, 85, menos 15, 70. Portanto, pessoas que têm inteligência entre 70 e 130 pontos são consideradas pessoas de inteligência normal. Legal? Isso é teoria, né? Então, de novo, pessoas com QI entre 70 e 130 são consideradas pessoas de inteligência normal. Mas espera um pouco. Você acha que realmente, que de fato, um indivíduo que tem 80 pontos de QI, ele pode estar na mesma sacola que um indivíduo que tem 120 pontos? Não é possível, tá certo? Então, esse conceito de inteligência mediana, ele é um conceito que ele não faz o menor sentido, nenhum sentido. Aí você vai dizer assim, Paulo, mas por que que foi criado? Foi criado porque na medicina a gente precisa de números para poder dar diagnóstico. É que nem peso. Se a gente falar assim, não tem mais balança no mundo, então ninguém mais vai pesar, a gente não sabe mais o peso de ninguém. Tá, mas o diagnóstico de obesidade vai ficar como? Vai ficar olhando. Aí você olha e diz se o sujeito é gordo ou se ele é magro. Não tem como. Você tem que pesar o indivíduo, colocar lá num gráfico, numa tabela, e aí você diz, ó, obeso, não é obeso, obesidade mórbida, coisa sobrepeso, coisa e tal. Então, gente, mas do ponto de vista teórico, indivíduos entre 70 e 130 pontos têm inteligência normal. O que que seria bom que não tivesse balança, né? Alguém falou aqui, a Renata, verdade, eu também acho. Mas eu sempre falo que balança é a coisa mais absurda que existe no mundo. Sabe por quê? Porque a boa balança é o espelho. Você fica pelado na frente do espelho, você vê. Se você tá gordo, pra que você vai pesar pra documentar isso aí? Não tem sentido nenhum, né? Eu nunca entendi quem vai numa farmácia pra se pesar. O cara tá vendo que tá gordo, vai pesar o quê? É só pra sofrer.
Então, o que que os estudos mostram? Que o limite superior de ganho de QI, e existem alguns estudos mostrando isso, é em torno de 17 pontos. Só que tem que prestar atenção. É no máximo 17 pontos. Não é que se você fizer tudo bem certinho, então você vai chegar a 17 pontos. Porque 17 pontos, gente, é muita coisa. Você tem que entender que você pode tirar uma criança da deficiência intelectual que tem 60 pontos para 77 pontos, que ela ficou normal. Então, 17 pontos é muita coisa, mas os estudos mostram que isso é verdade. Agora, olha o que está por trás disso. O que está por trás disso é que o QI, esse número, coeficiente de inteligência, ele na verdade ele é uma miscelânea de um monte de coisas. Então, vamos pegar só um teste de QI que é o mais conhecido, a escala Wechsler para inteligência em crianças, o VISC ou VAIS lá para adultos, né? Se você pegar um VISC e você for lendo ali o que tem, você vai ver que tem um monte de coisa ali. Tem questões que são referentes à velocidade de processamento, índice de memória operacional, capacidade linguística e receptiva. Então, perceba que se você vai, é o óbvio que eu vou falar, né? Se você vai ensinando coisas para esse indivíduo aqui, eu vou ensinando ele, por exemplo, funções executivas, portanto, isso vai ter uma repercussão sobre o índice de memória operacional no futuro, vai ter um impacto sobre memória de trabalho no futuro. Se eu vou ensinando coisas e um neuropsicólogo vai aferindo o QI vai aumentando. Agora, se eu tenho um indivíduo que tem aqui uma deficiência intelectual, um autismo individual, não interessa, e eu decido não ir ensinando coisas para ele, qual que é o problema de eu não ir ensinando coisas para ele? Porque daí eu estou com o mesmo neuropsicólogo aqui que ele está aplicando as avaliações aqui, sei lá, cada 18 meses ele aplica uma testagem de inteligência na criança. Você concorda que o tempo está passando? Os anos estão passando para todo mundo. Eu esteja ou não ensinando coisas para ele, o tempo está passando. Portanto, quanto mais velha essa criança vai ficando, a comparação com o neuropsicólogo, ela é equidade cronológica. Então ele vai comparando esse indivíduo cada vez com crianças mais velhas. O que vai acontecendo com o que ele vai diminuindo? Entendeu? Por quê? Porque isso é matemático. Isso é matemático. Então, se eu não for ensinando coisas para essa criança, o QI dele tem uma tendência temporal a diminuir com o passar do tempo, né? Isso, gente, uma vez eu estava dando uma aula e um psicólogo falou: Não, doutor Paulo, mas eu não concordo. Não é de concordar ou não. Isso é uma questão matemática. Se o QI vai aumentar, se você ensina, o QI aumenta. Se você não ensina, o QI diminui. O que acontece muitas vezes é que muitos indivíduos com autismo ou com deficiência intelectual, principalmente aquele moleque que tem ali 60 pontos, sabe, 65, 70, 55, então é um DI, mas é um DI leve, essas crianças têm uma capacidade de aprendizado que ela é inata, como qualquer outro ser humano. Então você pega uma criança que tem, por exemplo, 65 pontos de QI e põe essa criança na escola. E aí ele vai lá, ele vai fazendo, ele vai aprendendo as coisas na escola, ele assiste televisão, ele vai aprendendo a ser alfabetizado, letrado, coisa e tal. E você vai aplicando testagens segmentadas de QI nele, esse QI também vai aumentando. Por quê? Porque na escola é intervenção. Ué, e na escola é intervenção. Quando você fala intervenção, é só na clínica? Não. É levar a criança no cinema é intervenção, sair para comer uma pizza é intervenção, conversar com a sua namorada é intervenção. Qualquer coisa que amplie a sua capacidade, isso é intervenção. Como essa criança com uma day leve, por exemplo, ele está vivendo e ele está fazendo as coisas que as outras crianças estão fazendo, existe uma certa tendência temporal ao aumento do QI. É claro que esse aumento ele é muito discreto, mas ele aumenta. Dani, eu acho que a gente podia marcar um pouco mais para frente uma live para falar só de DI, viu? Mas daí eu acho que assim, pegava o DSM e ir discutindo os critérios diagnósticos, assim, porque deficiência intelectual é um negócio super, super complexo, super Ano complexo. passado, tá até no meu YouTube. Nós fizemos uma, mas fazendo a correlação da DI com o autismo, né? Foi uma live que até hoje as pessoas assistem muito, muito, muito. Foi É um tema, a sensacional. deficiência intelectual, Mas quando acho que a ela gente pode é atualizar. A deficiência intelectual, quando ela é clássica, né, vamos dizer assim, quando ela é idiopática, o sujeito nasce com deficiência intelectual, é um diagnóstico diferencial com autismo super difícil, super difícil. Por quê? Porque a deficiência intelectual, a criança vai ter atraso de comunicação, porque ela tem dificuldade de percepção, ela tem dificuldade de compreender o que o outro fala, ela tem atraso também para falar.
E aí, você sabe que às vezes, olha como isso é ingrato, menina. Muitas vezes o diagnóstico de deficiência intelectual ele é feito depois de 3 anos da idade, né? Claro, porque o bebê pequeno é difícil o diagnóstico de deficiência intelectual. Então, depois de 3 anos da idade, se afasta o autismo e você fala, puxa, eu acho que isso aqui é deficiência intelectual. Só que olha o tamanho desse problema. Como acontece? Abaixo de 3 anos da idade, a oralidade ela é menos importante para a criança interagir. Então, se você pegar, por exemplo, um bebê lá de 2 anos da idade, e você arranca a língua dele. Ele não tem língua, ele não vai falar. Ele é mudo. Então, se pega um bebê de 2 anos da idade, arranca a língua dele e solta ele lá com um monte de bebê de 2, 3 anos da idade. Ele vai brincar de igual para igual com as outras crianças normalmente. Ninguém vai nem perceber que ele não tem língua. Por quê? Porque essa ferramenta que é a fala, abaixo de 3 anos da idade, ela é menos importante. Agora, depois de 3 anos da idade, a principal ferramenta que a gente usa para interação social é a fala. Uai, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos interagindo socialmente através do quê? Falando. Eu estou a, sei lá, 700 quilômetros de você e essa é a nossa interação. Quando você sai para jantar com seu marido, como que você estabelece o comportamento social relacional ali? Falando. Então, o que acontece? Presta atenção. Quando a criança passa de 3 anos da idade e ela tem um atraso de fala decorrente da DI, as outras crianças passam a ter dificuldade de se relacionar com ela, porque a ferramenta que é utilizada é a fala. Aí o que acontece? Pseudo-isolamento. Essa criança aqui que não é autista, ela só tem uma deficiência intelectual, ela começa a não conseguir relacionar com os outros porque ela não sabe falar, igual os outros. E aí você pega essa criança com 3 anos e você fala, é autista? Por quê? Porque ela tem atraso para entender, ela tem atraso para falar e ela tem dificuldade para se relacionar. Então, olha como isso aí vai ficando um troço embrulhado assim. Eu sempre digo, eu pego um exemplo, eu falo para as mães, pega você hoje, a gente aqui que é velho, pega você só sabe falar português e coloca Eu você sou lá em jovem. Pequim. Eu não. Minha barba tá me entregando já. Aí você pega você que só sabe Eu falar não. português e coloca lá em Pequim, né? Alguém que vai olhar de fora vai falar, pô, esse cara não entende o que o outro fala, não consegue falar, se isolou dos outros. Ele é o quê? Autista. Então, estou forçando a barra, né? Mas entenda que numa criança de 3, 4 anos de idade, uma criança com DI pura, DI clássica, pode ser muito difícil estabelecer esse diagnóstico diferencial. Então, voltando para essa questão do nosso diagnóstico diferencial em relação ao autismo, ia ser legal a gente falar também do transtorno de comunicação social, a pragmática, né? Você já trouxe, e o transtorno do movimento estereotipado. São Vamos dois que a falar gente desse não para a chegou a gente falar. fechar. O transtorno da comunicação pragmática, ou transtorno da comunicação social, é um diagnóstico que não existia. Ele foi introduzido no DSM-5, né? Então, é um diagnóstico que ele começou a ser discutido ali um pouco antes da década dos primeiros 10 anos 2000 e foi introduzido em 2014, né? Dani, eu vou te falar, eu já falei isso em congresso e tal, e tem muitas pessoas que pensam da mesma forma que eu. Eu acho que não existe transtorno da comunicação pragmática. Eu acho que não existe. Eu, pelo menos, eu uso o DSM desde quando ele saiu em 2013, 2014, e eu nunca vi uma criança com transtorno da comunicação pragmática. Criança, adolescente, jovem, adulto, eu nunca vi. Todo mundo que tinha transtorno da comunicação pragmática era autista nível 1 ou era deficiente intelectual leve, ou era um sujeito que tinha um rebaixamento cognitivo, por exemplo, tinha 80, 90 pontos de QI, mas isso levava a uma dificuldade da comunicação social. Então, eu tenho severas dúvidas que esse diagnóstico exista. Claro, ele existe, tá? Lá no DSM você pode dar esse diagnóstico, mas eu, pessoalmente, eu nunca vi transtorno da comunicação pragmática, né? O que é o transtorno da comunicação pragmática? Pragmática é um ramo da linguística que vai estudar o uso social da fala, da comunicação. Então, não é a fala propriamente dito, é como você utiliza essa ferramenta da fala dentro de um contexto social, né? Vou dar alguns exemplos. Eu sempre dou esse exemplo em congresso, né? Porque eu acho que ele fica super fácil. O cara acorda de manhã, pega as coisas dele, vai para o trabalho, entra num ônibus, sobe no ônibus e fala assim pro cobrador: quanto é o ônibus? O cobrador fala 3,50. O cara paga e vai sentar. Normal, não é? Mas vamos analisar. O cara pegou as coisas dele, entrou no ônibus, chegou pro cobrador e falou assim: quanto é o ônibus? 280 mil reais. Quanto é o ônibus? 280 mil reais. Esse é o valor do ônibus. O que que ele queria dizer?
Ele queria dizer quanto é a passagem do ônibus, mas pelo chamado estresse da língua, né? Todas as línguas têm o estresse, né? Quer dizer, a gente vai encurtando, encurtando, economizando a nossa fala, desde que ela seja compreensiva, a gente sempre vai falar da menor forma possível. Então, quando o sujeito diz quanto é o ônibus e o cara fala 3,50, nem sei quanto que é a passagem de ônibus, 3,50, o cara, o cobrador, ele tinha uma boa pragmática. Ou seja, ele é capaz de entender que naquele contexto, um cara que às 6h15 da manhã subiu no ônibus, com uma malinha na mão, está indo trabalhar, ele muito provavelmente não está querendo comprar o ônibus, ele quer uma passagem do ônibus. E aí o cara, como tem boa pragmática, fala que é 3,50. Entendeu? É, outra, por exemplo, uso de pragmática, quando a gente usa termos que eles emprestam sentidos que, na verdade, eles não têm originalmente. Você chega para uma mulher e fala assim, nossa, mas você é uma gata. O que que significa isso? Hoje ninguém nem fala mais isso, né? Mas o que que significa isso? Significa você é uma mulher muito bonita, você é não sei o que lá, tal. Mas vocês entendem que não tem sentido? Gata é bonito? É mulher bonita? Qual que é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. O que acontece é que provavelmente há 20, 30 anos atrás, por algum motivo que nós nunca vamos saber como que começou, o cérebro das pessoas começou a parear gata com elogio, gata mulher bonita, gata mulher bonita. E isso foi passando de uma geração para outra e hoje é senso comum. Você fala gata, o cara entende mulher bonita. Mas isso é um uso pragmático. Ou seja, você tem que entender o contexto do que você está falando, porque se você não entender o contexto, isso fica sem nexo. Fale, Dani. Vamos lá, então. No diagnóstico de autismo, nós temos os dois grandes eixos, né? Que é a parte da comunicação e a parte que eu chamo interna, né? Que é restrito, repetitivo, esses comportamentos sensorial, hipo, hiper. Quando você está me trazendo isso, é como eu tivesse só essa primeira parte. A segunda dos comportamentos restritos, repetitivos, hipo, não tem. É como você pegar só isso e chamasse de Mas transtorno não de é só, comunicação mas não social. é aquele primeiro pedaço inteiro, é especificamente a comunicação pragmática, porque Uhum. dentro daquele primeiro grupo lá, né, que tem os problemas de relacionamento, coisa e tal, tem mais um monte de coisa embutida ali. Então, para ser transtorno de comunicação pragmática, veja assim, o sujeito ele tem que ter dificuldade de se comunicar. Tá aberto aqui na minha frente, ó, dificuldade para se mentira, não tá aberto não, mas eu sei decor. Tá escrito lá, ó, dificuldade para se comunicar mesmo conseguindo falar. Isso é o primeiro critério sobre a comunicação pragmática. Qual que é o segundo? Não compreende a linguagem em contexto social. Então, as pessoas falam coisas que todo mundo ali entendeu e aquele sujeito não entende. Tem um problema, Dani, que é o negócio da ferramenta, né? Quando você tem um sujeito que ele tem dificuldade de compreender o uso social da fala, ele tem uma certa tendência ao embotamento. Ué, se você tiver numa festa que todo mundo fala chinês, você vai ficar falando em português com todo mundo? Você não vai. Você vai ter dificuldade de fazer o uso social da fala, porque ninguém entende português e você não entende chinês. Aí o que que você faz? Você pega seu copo de uísque e fica sozinha lá, sem fazer nada, né? Ou seja, é muito frequente que essas questões pragmáticas tenham um impacto sobre o indivíduo. O que eu digo, impacto sobre o comportamento social do indivíduo. O que eu digo é que todas as pessoas, todas as crianças acima de 3 anos que eu vi com problemas de pragmática, conforme eu acompanhei, era tudo autista nível 1 ou Sim. tinha um discreto rebaixamento intelectual, que também dá para explicar. Então, se eu consigo explicar um problema de pragmática, por que a criança tem um diagnóstico conhecido, como TEA, por exemplo, por que criar outro diagnóstico? Se aquele diagnóstico já existe, vão surgindo outros sintomas que explicam aquilo, para que criar um diagnóstico que ele vai ser tão limitado no tempo? Então, não sei, E, quando, e aí eu tenho a vem essa questão, impressão que né, isso vai sumir. e das condições médicas que mimetizam. Igual a gente, eu sei que você não gosta desse termo mimetizar, mas da mesma forma que a gente tem essa questão com autismo, né, que certas condições, ah, que uma lesão, né, uma lesão no ambiente ainda intrauterino e acaba ocasionando essa mimetização do autismo. E se a gente tem isso também nesse transtorno? Pois é, não vai ser transtorno da Sim, comunicação pragmática, né? Porque não está descrito isso para ele. A questão que entendi. eu vejo, olha como ela é sim, ela pode parecer simplista, mas ela não é. Quando você fala de pragmática, de uso social da fala,
você entende que não existe uma única região do cérebro que trabalha com isso, né? A pragmática é uma coisa que você precisa de redes neuronais gigantescas para isso, né? É diferente, por exemplo, quando você fala de prosódia. Quando você fala de prosódia, que é a entonação da fala, coisa e tal, cantado, tal, melodia, eu sei te falar exatamente onde acontece. Existe ali uma circuitaria no giro temporal inferior, no terço posterior, que gerencia prosódia. Se você tiver uma lesão ali, porque, por exemplo, sei lá, um vírus invadiu o cérebro de um feto, lesou a porção temporal, o giro temporal inferior, ele nasce com um problema de prosódia. Perfeito. Ou seja, vai existir uma pessoa que só tenha problema de prosódia. Daí eu falo, não, mas a autista também tem problema de prosódia. Tá, mas esta só tem problema de prosódia. O problema é que quando você fala de pragmática, a pragmática ela é um comportamento, quer dizer, é um comportamento, tudo é um comportamento muito complexo. Então, ela envolve inúmeras áreas do cérebro. Ela envolve o córtex pré-frontal quase inteiro para você fazer julgamentos pragmáticos, né? Então, eu não consigo compreender como que alguém pode ter uma alteração tão gigantesca de tantos circuitos cerebrais e a única manifestação se a alteração da pragmática só não faz lógica. Não faz lógica. Aí eu vou falar uma coisa que eu sei que vai parecer arrogante, tá? Porque eu não sou ninguém e quem escreveu o DSM deve ser muito melhor, mas eu vou falar. O DSM, ele é escrito por um conjunto de psiquiatras. DSM não é escrito por um conjunto de neurofisiologistas. Eu vou parar por aqui, porque se eu continuar fica arrogante. Mas assim, precisa entender isso aí. Para você entender mesmo isso que eu estou explicando aqui, você precisa ter uma noção de neurofisiologia bastante rebuscada. Você precisa entender bastante de neurofisiologia. Então, é, só que o DSM ele é clínico, né? O DSM ele é feito em bases clínicas, né? Mas o contraponto que eu faço é esse. Embora do ponto de vista clínico, durante um tempo isso possa ser verdade, do ponto de vista neurofisiológico, eu tenho praticamente certeza que transtorno da comunicação pragmática não existe. O não existe, gente, é só uma opinião. Que se você pegar lá no DSM, tá lá, ó, é F80.89. Então existe, você pode dar esse diagnóstico. Mas eu não consigo. Para mim, isso é tudo transtorno do espectro do autismo nível 1. Paulo. E aí, puxando, né, para a área de intervenção, a gente chega no mesmo aspecto, né, que a gente já veio discutindo. Quem é terapeuta, quem se fala que é terapeuta de criança, enfim, de gente, tem que entender de gente. Não adianta você ter feito uma pós em aba e ir lá fazer as intervenções. Não, você tem que entender sobre desenvolvimento humano, tem que entender sobre todas essas questões. E outra, que foi uma discussão nossa também em relação a isso. Estou querendo só trazer isso, porque aproveitar que tem bastante gente para trazer essa reflexão. Existem certos processos nas intervenções que você tem que entender. Você tem que entender de anamnese, você tem que entender sobre toda uma cadeia para você conseguir desenvolver uma boa intervenção. Porque o que a gente está tendo é muita gente que faz uma pós e tem uma formação X, Y e não entende desse processo. Eu vi uma pergunta aqui interessante. Vou pegar aqui. Paulo, muito, muito, muito obrigada. Eu vi várias perguntas aqui. Uma das perguntas que o pessoal trouxe é a questão de apraxia também, que eu acho super interessante. Isso daí dá muito, muito assunto. A questão de deficiência intelectual, quando você quiser marcar, a gente vai de cara numa live dessa. É super complexo. Pessoal, eu já vi passando algumas vezes aqui, a minha agenda do consultório é fechada, gente. Faz 4, 5 anos que eu não atendo crianças novas. Eu não vou passar o número aqui, porque você vai ligar lá e a secretária vai te falar isso aí. Eu atendo muito raramente uma ou outra criança, quando algum colega pede, mas uma circunstância muito especial, assim. Então eu não vou colocar o número aqui. Primeiro porque isso aqui não é comercial, não é. Estou aqui fazendo Tô falando porque eu gosto de dar aula mesmo, então o objetivo aqui não é fazer merchandise meu e não tem vaga, então não tem sentido, vocês vão só perder tempo se ligarem lá, tá bom? Desculpa, mas é que eu E, realmente não consigo agendar mais crianças. e aí, se vocês quiserem mais conteúdo, vocês entram no nosso site, Dr. Paulo Liberalesso, ele tem o site dele, ele tem uma sequência de aulas sobre deixa eu pegar aqui o Paulo. E aí, Neurofisiologia, né? neurofisiologia, deixa eu colocar aqui, vocês entrem, deixa eu marcar.
entrem, conheçam o site dele, conheçam os materiais, ele tem um livro, porque a grande dificuldade, né? As pessoas falam sobre o autismo e não entendem sobre autismo. Ele tem um livro gratuito ali, Ah, tá aqui, ó. escrito com o Dr. Lucelmo. Esse livro daí é maravilhoso, ele é um Esse guia aqui. que tem que andar debaixo do braço, onde ele fala o que é essencial. Você entender sobre um pouco da história do autismo, sobre o que o autismo, né, numa linguagem muito simples, e as intervenções com evidência. O que é uma intervenção com evidência e quais são as intervenções com evidência para o autismo. É um livro, assim, fantástico e eu recomendo que vocês conheçam. Então, você já tira um print aqui da tela para você não esquecer do site, gente. Paulo, muito Dani, obrigada. obrigado, linda. Sempre uma delícia conversar com você. Essa semana eu vou viajar para dar aula fora, mas daí quando eu voltar a gente repensa nessa live sobre deficiência intelectual. Feito? Combinado, combinado. Gente, muito obrigada Fiquem pela com presença Deus, de pessoal. vocês. Um bom descanso e até mais. Que Deus abençoe.